Mas tem um detalhe, a questão da B3. Tu acha que na B3 hoje em dia existe alguma modalidade, alguma forma do cara tipo, conseguir crescer muito rápido ou não? Tem via opções. Eu acho que a única forma, se ele quiser exponencializar os retornos dele, é via opções. Pegar mais volatilidade, quer É, dizer? é isso aí. Porque Tipo, assim, eu entendo muito que o mercado cripto, ele é muito interessante, tem um alto potencial de crescimento, tanto que eu tenho em carteira. sim, Só que o que as pessoas, eu acho que elas têm que ter em mente é que muitos projetos ali são startups ainda. Alguns já são mais consolidados e amplamente utilizados, só que sim, tem alguns que estão começando a ser implementados. Então, quanto mais retorno você tem potencialmente em algo, mais risco você tem nisso também. sim. Então, acho que as pessoas elas têm que fazer esse payoff. Então, opções, para mim, é o meio que, poxa, você consegue exponencializar. Tem opções que, em dados cenários, aí, elas crescem 1000% em um dia. Sim. Dado que aumentou a volatilidade, ou subiu ou caiu muito o ativo, isso pode acontecer. Mas outros ativos, ações, por exemplo, não é de praxe você conseguir, por exemplo, 100% de uma ação em um ano. Eu tenho uma ação em carteira que eu comprei, que é a Ambipar, comprei em março desse ano, por volta dos R$ 23,90, e ela chegou a bater 70. Mas porque Sim. foi uma empresa que ela fez inúmeras aquisições, ela é uma empresa ISD, e foi um caso fora da curva. Porque se você olhar o Uhum. Ibovespa nos últimos 12 meses, ele está para trás. Então, acho que assim, se a pessoa quer potencializar alguma coisa na B3, você consegue fazer isso via opções, só que assim, tem N variáveis que têm que ser analisadas. O tempo, o prazo dos contratos, tem N formas disso acontecer. Sim. Mas por isso que eu entendo que o mercado cripto ele pode estar numa carteira mesmo do investidor tradicional, para ter essa pimenta, para ser um tipo de ativo que ele pode exponencializar. E mesmo dentro do mundo cripto, para quem vai entrando nele, você consegue fazer muita coisa por lá. Então, o Sim. caixa que eu tinha em dólar, que eu deixava numa corretora americana, eu posso utilizar uma stablecoin, uma USDC, posso usar um DAI, posso usar um Tether. Tether não, porque a galera geralmente não curte aí, tem algumas coisas aí que estão rolando com o Sim. Tether. Mas tem essa questão, se eu quero me parear o ouro, tem o Pax Gold, se eu quero outras coisas e outros projetos, tem também. Mas se a pessoa quer exponencializar na B3, a única forma que eu conheço assim mais rápida Opções. mais que pode ser rápido para cima e rápido para baixo também, deixando Sim. claro, mas são as opções. São as opções. É porque a dificuldade que eu tenho é o seguinte. Na B3, por exemplo, na bolsa, né? Quando eu ganhava lá, me sobrava, tipo, R$ 600. Eu trabalhava o mês inteiro, aí eu pagava as contas, pagava a clínica e sobrava, tipo, sobrar, R$ 600. E o que me frustrava, por exemplo, na época, é que, por exemplo, eu acompanhava lá. Na época não tinha youtuber ali em 2011, 2012, mas eu lia vários livros e eu via, tipo assim, pô, eu tinha que ficar 30 anos investindo tanto por mês para ter potencialmente, assim, eliminando a volatilidade, né? Que é comprando fracionado ao longo do tempo, boas empresas. Mas eu teria que esperar uma média de 30 a 40 anos aí para se tornar milionário, por exemplo, investindo R$ 600 por mês. Isso era uma coisa que me broxava muito, porque eu pensava assim, pô, sou dentista formado, ganho tanto por mês, ganho mais do que a maioria da população ali da minha cidade, e mesmo assim me sobra só R$ 600. Quanto tempo eu vou levar? E o mais importante, quanto esse R$ 1 milhão lá na frente, daqui a 30 anos, vai estar valendo realmente o meu poder Uhum. de compra, né? Porque o meu poder de compra ao longo do tempo ele vai pro saco, principalmente num país com decisões políticas tão voláteis, né? Decisões políticas tão, vamos dizer assim, suspeitas. E aí eu pensei, cara, eu não consigo me empolgar com isso, eu não consigo sair da lama com isso, eu não consigo com essa. Só comprando boas empresas, indo nas mais fortes ali. Mesmo quando a gente focava nas small caps, e a gente sabe, as small caps é dificilmente uma vinga realmente. Tem as que vingam, mas tu Uhum. não, é muito difícil tu conseguir acertar aquela que vai vingar. Como é que tu faz essa análise assim? Porque para mim o mercado cripto ele é extremamente libertador, Uhum. justamente porque ele tá não só no início, né? Mas porque você tem essa condição de não depender de decisões políticas de um país específico para ele se refletir no preço, digamos assim. Atualmente, por exemplo, a B3 vem tendo esse tipo de problema agora por causa desse ataque aí do Bolsonaro com o STJ lá, né? Sim, o STF, né? O STF, o As STF. falas do Bolsonaro com o STF. Isso.
Então já começa a ficar. Aí o mercado especulativo já começa a vislumbrar um futuro tenebroso. E aí isso já se reflete nas ações. Mas assim, No Augusto, preço das ações. você falando isso daí, no mercado de cripto também praticamente não era a mesma coisa quando o Elon Musk ficava falando lá Não. de tal ação? Não, Não, movimentava também? O Elon Musk não movimentou Ele nada não no su- mercado no- cripto. Mas ele não subiu, vai, o exemplo da Dodge. Da Não, ele Dogecoin subiu a lá. Doge, mas a Doge tinha um market Então. cap muito pífio. Mas caiu, derrubar o Bitcoin ele não derrubou. Por quê? Não, derrubar o Bitcoin não. Porque o pessoal falou que no dia 12 de maio, ele fez um tweet no dia 12 de maio. Aí o pessoal falou que ele derrubou o mercado. Mas na verdade o mercado já tinha derretido uma semana antes, começado a derreter, e ele já tinha feito um pivô de baixa abaixo da média de 8, ou seja, ele já tinha entrado em tendência de baixa quando ele falou, quando ele fez aquele tweet, né, falando mal da mineração do Bitcoin que a mineração do Bitcoin não é ecossustentável e assim por diante. Então, supostamente aquilo teria derrubado o mercado cripto. Na verdade, aquilo lá foi uma puta realização de lucro, porque o Bitcoin você consegue acessar dados on-chain, que são... Porque o Bitcoin é o seguinte, ele tem o registro de todas as transações entre carteiras. E aí você consegue... a blockchain, ao contrário do que muita gente pensa, a blockchain ela não é anônima. Ela mostra todas as transações de frente para trás, de trás para frente. E com isso você consegue criar dados de análise on-chain. Você consegue ver aquele cara que tem 100 mil bitcoins em carteira, o que ele está fazendo com esses 100 mil bitcoins? Tu consegue ver isso transparente, de forma transparente. Tu não sabe quem é o dono da carteira, Mas você mas sabe tu consegue que ver tem que aquela carteira que tem 100 mil bitcoins está movimentando por algum motivo. E se ela joga em corretora, vai despejar. Se ela vai vender via OTC, ela vai aparecer também. Então os dados on-chain eles não mentem. Então quando começou o despejo, quando começou a ter uma sequência de 5 realizações de lucro muito grandes, de bilhões e bilhões de dólares, do período ali que foi antecedente a maio, foi entre janeiro e abril, final de abril. E aí logo depois o mercado começou a ter uma super tendência de baixa, por quê? Porque teve muito mais gente realizando lucro do que gente comprando, entendeu? Tinha muito mais gente vendendo e realizando lucro do que comprando. Então, ali naquele momento, desvalorizou o Bitcoin. E bem no meio desse caminho, o Elon Musk lá falou mal do Bitcoin. E aí nós tivemos uma alta logo depois que ele falou. No domingo, ele falou no sábado, no domingo subiu o Bitcoin. E na segunda veio derretendo. E todo mundo falando. Eu tenho uma tese, né? A tese é o seguinte. Eles não conseguem manipular um mercado de 1 trilhão agora e de 800 bilhões só com um tweet. Não vai conseguir. Mas assim, o Bitcoin, mas e as outras criptomoedas? Não, as outras altcoins, sim. Altcoins, que as são... small caps. Cara, as small caps, qualquer um consegue manipular. Quem tiver mais de 1 milhão, 2 milhões de dólares consegue comprar um token sozinho lá e empurrar o preço, o mercado violentamente para cima, sozinho. Pega uma mega small cap aí. Até consegue. por isso que muitas pessoas que detêm esses projetos até nos contatam, pelo menos até para mim, muitas Sim, pessoas contatam para que, bastante. você é Pra influenciador, criar o você... buzz. Exatamente por isso. Para ter a captura de liquidez, né? Sim, mas o que você falou sobre a B3, eu gosto de encarar de 3 formas. Eu acho que o investidor brasileiro ele tem que pensar em 3 camadas. Quem investe aqui no Brasil, no mercado doméstico, está na primeira camada, que é fazer algo no nosso home base, tá pertinho, a gente conhece, vai num banco, você vê ali Itaú, você vê Bradesco, tá tudo muito próximo. Tem outro tier ali, que é você pensar, uma outra faixa, que é pensar no mercado americano. Então, putz, eu quero sair do mercado brasileiro, que eventualmente tem problemas e ruídos, vamos para o mercado americano, que é o mercado maior, mais é o mercado estabilizado. mais global, é o maior mercado do mundo, e eu posso estar exposto ali a empresas que não dependem tanto do cenário doméstico. Exato. Uma Apple, ela está presente em quantos países? Mais de 100 países. Então, Mas é que eu te pergunto, por exemplo, tu falou que uma das vantagens, por exemplo, dos países de fora, né? Ações dos países de fora é que você expande o ambiente, você sai um pouco dos problemas de casa, problemas locais. sim. Mas e a cripto que ela é conectada a todo o universo cripto? Então, Por esse é o exemplo, ponto. ela é conectada a todos os continentes. Exato, por isso que ela entra numa terceira faixa. E aí, se você tem receio do Brasil, você vai para os Estados Unidos. Se o investidor global tem receio do mercado de capitais tradicional, ele vai para o universo cripto. Sim. Então, por isso que eu acredito que essas 3 camadas, para o investidor doméstico aqui, elas têm que estar presentes. E para o investidor lá de fora, que já está em uma moeda forte,
tem que estar presente pelo menos os dois, tanto o mercado americano quanto o universo cripto. Por isso que eu acho que esse ecossistema, ele tem que coexistir. E por isso que cada vez mais, à medida que eu vou entendendo esse universo cripto, eu vou me expondo mais. Sim. Comecei com aquele 1% vagabundo ali e vi que 1% não é nada. Sim. Aí você vai aumentando para Você vai ficar com 80%. Mas a ideia é exatamente essa, porque eu acredito que no universo cripto a gente pode ter uma disrupção que a gente não teve com nenhuma outra classe de ativo. Exato. Exatamente pelos tokens que você disse. Sim. Porque eu invisto muito em fundo imobiliário. Eu tenho um livro de Sim. fundo imobiliário. Que está na Amazon, escrevi com meu amigo Danilo Bastos e tal. E um fundo imobiliário eu compro como? Por meio da B3. Só que a B3 ganha dinheiro com isso. A corretora que coordena a oferta ganha dinheiro com isso. A custódia, a Os corretagem. smart makers. Todo mundo ganha dinheiro. Criadores Ali. de mercado. E o investidor ganha dinheiro também. Só que muita margem fica com quem distribui, com quem organiza tudo isso. Se eu tiver um token que eu consigo também ter fatias daquele mesmo imóvel, Sim. e eu conseguir receber ali, deter uma porção, saber o quanto que está variando essa porção, e receber também via RC20 ou alguma outra forma o dividendo daquilo diretamente, cara, é absurdo, é incrível. E eu acredito muito que isso pode acontecer. Sim. Então, por isso que o universo cripto ele pode trazer uma disrupção muito grande, mas muito além do Bitcoin, do Ethereum, mas tudo que pode ser feito. Tem o universo DeFi, tem a questão dos tokens, tem os NFTs agora que estão ali pegando o que era... Uma coisa assim,